Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do PodMed, o podcast da Faculdade de Medicina de Botucatu. E o tema de hoje é o Novembro Azul, campanha que é voltada para a saúde do homem, a conscientização do autocuidado e, sobretudo, ao combate precoce do câncer de próstata. É o segundo tipo de câncer que mais atinge os brasileiros, perdendo apenas para o câncer de pele. Trata-se de uma doença que ela é silenciosa, que mesmo diagnosticada em mais de 65 mil pessoas todos os anos, ainda é cercada por tabus e preconceitos. Muitos homens eles acreditam que a sua virilidade pode estar comprometida, seja pela simples realização de exames como toque retal, ou mesmo pelo acometimento por um tumor maligno nesta glândula importante para o sistema reprodutor masculino. Diante disso, o PodMed se integra à campanha Novembro Azul para auxiliar na batalha contra o tipo de câncer que mais vitima homens em nosso país, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer. E para tratar desse assunto tão importante, a gente tem como convidados no dia de hoje o Dr. Hamilton Yamamoto, professor assistente doutor da Divisão de Urologia do Departamento de Especialidades Cirúrgicas e Anestesiologia da Faculdade de Medicina de Botucatu. Dr. Hamilton, muito obrigado pela participação aqui no PodMed. Tudo bem? Bom dia, obrigado a oportunidade. E a gente gostaria de fazer um bate-papo aqui, tentar esclarecer as dúvidas, né, mais comum que acomete esse tema, né, e tentar de uma forma simples, né, informar as coisas que são bem importantes nesse assunto. Legal. A gente também tem como convidado o Gustavo Aguiar, ele que é R4 de Urologia aqui na nossa faculdade. Gustavo, prazer tê-lo aqui também, tudo bem? É um prazer, Carlos. Muito obrigado pelo convite aqui do PodMed. E é assim como o Dr. Hamilton falou, né? Hoje vamos tentar de maneira clara, objetiva e simples desmistificar os tais preconceitos que existem por trás aí do rastreio e prevenção do câncer de próstata. Muito obrigado. Tem muita informação importante por aí, né? Mitos, verdades a respeito, principalmente sobre câncer de próstata. E completando o nosso time, a gente tem o prazer de receber também o Gabriel Dornelles, aluno do 5º ano do curso de Medicina, e ele que é presidente da Liga de Urologia. Gabriel, prazer tê-lo aqui também, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Um prazer é meu estar aqui representando a Liga de Urologia e poder ter esse espaço também para unir os estudantes e a comunidade nesse tema muito importante do câncer de próstata. Legal, então. Começando o nosso bate-papo aqui, eu estava vendo também, Dr. Hamilton, uma informação que, em média, os homens vivem 7 anos menos do que as mulheres. E muito em função, né, de não fazer a prevenção adequada da sua saúde, né, procurar um médico com constância. E muito em função também dos problemas como câncer de próstata. Por que o homem é tão relaxado com a sua saúde assim, professor? É uma pergunta bem complexa de responder para você, mas isso a gente vê no dia a dia mesmo, né? Que os homens, né, diferente da mulher, procura bem menos assistência médica e, infelizmente, só procura no momento de sofrimento. E muitas vezes nessa situação a doença ou o problema está muito mais avançado, que se torna muito difícil o tratamento ou até a cura, né, de um câncer. Eu acho que talvez é mais cultural isso, ou talvez facilidade ou não de ter o atendimento profissional. Muitas vezes existe o interesse do paciente, mas não existe um caminho fácil para ter esse atendimento. Então talvez de uma forma logística é dificultoso para um paciente do posto de saúde ou da comunidade vir procurar um serviço médico. E também, né, a parte de informação. Eu acho que existe um complexo de serviços oferecidos, a facilidade, as informações e a formação cultural nossa, né? Talvez esses três tornem esse resultado muito catastrófico em termos de saúde do homem. Em relação à mulher já é bem diferente. Sim. Não posso falar que é genética da mulher, mas a mulher procura bem mais, lógico, fazendo o cuidado da saúde, com certeza ganha mais, né, vida em relação a quem não cuida. O Novembro Azul, ele tem um foco grande na questão do câncer de próstata, mas acho que é uma oportunidade justamente para isso, né, Gustavo?
de poder falar para o homem a importância que tem de poder procurar um médico regularmente, cuidar da sua saúde de uma forma integral, né? Com certeza, Carlos. O que a gente vê é cultural, né? As mulheres desde pequenas são ensinadas aí no médico, do posto de saúde mesmo, e muitas vezes fazer exame preventivo porque ela vê o exemplo da mãe fazendo esse exame. Mais tarde ela faz mamografia e assim ela vai pesquisando, né? E vai fazendo rastreio de algumas doenças. O homem já não tem essa cultura. E é isso que a Sociedade Brasileira de Urologia, o Ministério da Saúde, ele vem para desmistificar. Nós queremos que o homem comece a fazer desde cedo o acompanhamento, desde a vacina com HPV, o menino. Esse menino ele tem que investigar ali o desenvolvimento puberal dele. E muitas vezes, por preconceito, não é desenvolvido projetos, pesquisas e até assim, um interesse social para que isso seja feito, porque ele não vê o exemplo do pai. E muitas vezes, né, o preconceito vem antes de tudo. Então é aquela criança, aquele adolescente, aquele menino que foi criado no meio de piadas sobre a questão da saúde do homem. Sim. E ele só vai procurar ajuda aí depois de talvez uma doença já avançada ou até que poderia ser diagnosticada antes e ter sido tratada de maneira mais eficaz. Entrando especificamente no nosso tema a respeito do câncer de próstata, para a gente poder esclarecer de maneira bem direta e didática o que é a próstata, doutor Hamilton. A próstata é uma glândula que faz parte do aparelho reprodutor masculino, né, que tem a importância de, né, fornecer condições para que o espermatozoide, né, sobreviva e vá fecundar, né, o óvulo na mulher. Então, é uma glândula que todos os homens já nascem com ela, tá? E ela tem essa parte de auxiliar na reprodução. Agora, o crescimento da próstata representa efetivamente um problema para o homem? É uma pergunta bem complexa, porque existe próstatas que vão crescer, a grande maioria você vai ter esse crescimento da próstata, só que alguns homens não vão ter nenhum problema miccional para urinar, e outros com crescimento até menor com problema. Então, o tamanho da próstata em si, de uma forma racional, a gente acha que crescendo dá problema, mas não é bem nessa lógica. Então, tem pacientes com próstatas grandes e não vai ter nenhum sintoma urinário. E tem algum aviso que chega dizendo que a próstata está crescendo? Os sintomas do trato urinário inferior, né, igual o Dr. Hamilton bem disse agora, o esforço miccional é aquele homem que está com jato fraco, o jato dele está pingando, né, vai fazer xixi, está pingando. Aquele homem que está fazendo esforço miccional, né, o que a gente chama de hesitação, aquele homem que tem acordado mais de 2, 3 vezes à noite, né, isso pode nos indicar sintomas do trato urinário inferior. O crescimento da próstata pode estar associado a sintomas desse tipo. Em contradição, aí, né, alguns homens podem ter próstatas superior ali a 20, 30 gramas e não ter sintoma nenhum. Né? Então, mesmo assim, esses homens precisam procurar ajuda, precisam procurar um médico, seja na atenção primária de saúde, seja um urologista, para que ele seja investigado de maneira correta, né? Se esse crescimento da próstata dele não está dando nenhuma repercussão no trato urinário dele, na bexiga, né? Nos rins dele e nos ureteres também. Agora, isso é importante que o Gustavo falou, que não só a próstata causa esses problemas miccionais. Então, a gente pode ter problemas também na bexiga, na uretra, né? Ou uma fimose, que pode repercutir igual, né, um paciente com problema de próstata. Então, não é só a próstata que leva esses sintomas, né, de dificuldade para urinar. Então, é mais um motivo, né, de a pessoa estar procurando auxílio profissional. Agora, Gabriel, acho que esse trabalho da Liga que vocês realizam, acho que é fundamental para poder levar informação para a comunidade, esclarecer. A gente vai ver ao longo desse bate-papo aqui que existem muitos mitos, tabus, preconceitos que acabam se firmando em função da falta de informação. Fala para a gente um pouquinho desse trabalho que você desenvolve com a Liga de Urologia, por favor. Bom, então, como parte da Liga de Urologia, a gente tem a parte da extensão universitária, que é levar o conhecimento para a comunidade, principalmente aqui na região de Botucatu. O que a gente tem feito agora, principalmente em novembro, em vigência do Novembro Azul, é levar a informação da forma mais simples possível para as pessoas entenderem sobre quando que eu devo começar a investigar o câncer de próstata, quais sintomas são importantes e quais as consequências de não tratar, de não procurar o especialista.
de uma forma acessível e que todas as pessoas, independente do nível de conhecimento, consigam entender aquela informação. Seja em hotéis, em clubes de lares de idosos, empresas e outros lugares. Escolas. Escolas também, sim. A gente imagina que esse mês deve ser um mês bastante movimentado para vocês, né? Com certeza. A gente já tem algumas reuniões marcadas já para esse mês, mas também estamos abertos, caso alguém esteja interessado a nos procurar para dar palestra sobre o tema, sempre será bem-vindo. E como é que foi o seu interesse por essa área? Né? A gente sabe que a medicina, ela se abre para várias áreas, mas o seu nível de interesse que partiu para a área de urologia, por quê? Como que se deu? Bom, desde que a gente começa o internato de medicina, né, que seria a parte mais prática da formação do aluno de medicina, eu tive interesse pelas áreas cirúrgicas e passando nesse ano com o Dr. Hamilton, com o Dr. Paulo, me interessei bastante pelos procedimentos, é uma área que tem bastante possibilidade de investimento em tecnologias, na parte de robótica, e é possível tanto mexer com parte de oncologia, né, no caso câncer de próstata, de rim, de testículo, e tem outras áreas também da saúde, da reprodução masculina, né, que chamam a minha atenção. Muito bacana. Hoje o tema, então, do nosso PodMed é o Novembro Azul, né, trazendo esclarecimentos principalmente a respeito do câncer de próstata. Dr. Hamilton, o homem que sofre da hiperplasia prostática, ele tem predisposição a desenvolver o câncer de próstata ou não? A hiperplasia prostática, ela é o crescimento benigno da próstata. Isso vai acometer muitos homens, né, no processo de envelhecimento, mas ela é diferente do câncer de próstata. O câncer de próstata é maligno, né? Um é benigno, o outro é maligno, mas não tem uma relação direta de uma doença com a outra. Tá? Então, tem que ficar bem claro que existem doenças benignas e malignas, mas a preocupação nossa em termos de Novembro Azul, né, é orientar e falar dessa doença maligna que é o câncer de próstata. E o câncer de próstata, ele apresenta sinais e sintomas logo no início da doença ou não? Ele pode apresentar ou não, Carlos. Essa pergunta é bem genérica, né? Assim como o Dr. Hamilton falou agora da HPB, né, hiperplasia prostática benigna e o câncer de próstata, são patologias que acontecem com frequência no decorrer do envelhecimento masculino. Então, muitas vezes, elas podem acontecer de maneira concomitante, embora não seja comum. Tá? Então, o paciente ele deve procurar um urologista para essa investigação mais pormenorizada. Tá? Então, nós temos que ver o câncer de próstata. Por que nós fazemos uma campanha no Novembro Azul? Porque é uma campanha de prevenção. Então, nós visamos a detecção precoce desse câncer de próstata sem que ele seja visíveis sinais, né, sistêmicos no paciente. Nós visamos o diagnóstico no paciente com câncer de próstata localizado, que é o mais ideal para a gente propor um tratamento. Mas muitas vezes, né, pode ser que isso não aconteça. Pode ser que o paciente já chegue para o urologista, às vezes decorrente de preconceitos, num estágio mais avançado da doença. Então, para o câncer de próstata, a gente tem que ter alguns critérios. A gente tem que verificar o estadio da doença, quando a gente identifica ela, os fatores de risco associados a essa doença e qual vai ser a nossa propedêutica, como a gente vai investigar se esse paciente tem a doença localizada ou estendida no corpo. E a partir daí, nós iremos dizer se essa doença ela é passível de um tratamento curativo ou de um tratamento que vai ser de acompanhamento para diminuir a sintomatologia desses pacientes. Agora, para prevenção adequada e até para detecção precoce, é importante que o homem visite o seu médico com uma certa constância. Qual que é a recomendação? A partir de que idade, né, que deve procurar um urologista, né, para fazer essa prevenção? Boa pergunta. Pela Sociedade Brasileira de Urologia, né, é preconizado que a partir dos 45 anos, né, pessoas afrodescendentes, história familiar de câncer de próstata, né, a própria obesidade, né, já são indicativos de começar com 45 anos. Quem não encaixa nessas características, começa a partir dos 50 anos. Então, tecnicamente, a partir dos 50 anos, todos os homens anualmente fazer o exame de próstata. Agora tem gente que fala que câncer de próstata é doença de idoso. Isso é verdade ou não?
Se pensar idoso, a grande maioria dos cânceres de próstata acontece na média acima de 65 anos. A maioria. Certo. Mas existe o câncer de próstata em pessoas abaixo de 50 anos. Né? Então, não é um câncer exclusivo do paciente acima de 60. A gente tem bastante casos também abaixo dos 50 anos. E isso, na literatura, a gente vai ter isso que o Dr. Hamilton falou. Pacientes com histórico familiar de câncer de próstata, é importante a investigação mais precoce. Pacientes negros, é importante a investigação mais precoce, porque nós tivemos estudos que demonstraram que essa população será diagnosticada, talvez, de maneira mais precoce. Então, tem que fazer antes o exame de próstata, o PSA, o toque retal, que são aí, vamos dizer, nosso armamento, né, inicial para que seja feito o diagnóstico adequado. E nessas pessoas com fator de risco, né, que o Gustavo acabou de falar, muitos desses tumores são bem mais agressivos. Por quê? Então, pelas características, muitas vezes, genética, né, da própria constituição do DNA dessa pessoa, ou histórico familiar. Então, o risco, né, de ter uma doença mais, vamos dizer, agressiva é maior. Então, um cuidado maior também nesses pacientes. E o estilo de vida das pessoas, do homem também, pode transformá-lo num elemento aí que possa ter risco para desenvolver o câncer de próstata? Não se alimenta bem, estressado, aquela correria, não cuida da saúde direito, não faz atividade física. Isso também pode ser um componente que possa acender um sinal amarelo aí para o homem? Com certeza, Carlos. Isso daí não só para o câncer de próstata, mas como a maioria das patologias, né? A obesidade é uma doença inflamatória do organismo, né? Mas nós temos os estudos que comprovam, né, que a obesidade, sedentarismo, né, alimentação inadequada, né, ela é um fator de risco importante para o câncer de próstata. Inclusive, saíram estudos recentes, esse ano, o ano passado, que estão mostrando que os pacientes, assim também diagnosticados com câncer de próstata, que mantêm o estilo de vida inadequado, com sedentarismo, eles têm um prognóstico pior. Eles têm um resultado pior no tratamento deles. Então, não só para o diagnóstico é importante, mas também como para o segmento do paciente diagnosticado com câncer de próstata. Isso aí resume o seguinte: o paciente com boa saúde, né, mesmo tendo a problemática, ele tem uma evolução melhor. O pós-operatório, o acompanhamento dele é melhor do que um paciente que não tem essa saúde, vamos dizer assim. Então, ele vai ter melhor qualidade em termos de vida, de sobrevida, em relação ao que ele já teve já. Então, a saúde vale a pena. Né? Não tenha dúvida disso. E quais são os exames que são feitos para a detecção do câncer de próstata? Nós temos, né, hoje disponível um exame de sangue, né, que é o PSA, o antígeno prostático específico, né, que é um antígeno específico da próstata. Ele não é um antígeno câncer específico. Não significa que se nós tivermos o PSA elevado, nós vamos ter um paciente com câncer de próstata. Significa que nós devemos investigá-lo, certo? Porque nós sabemos que as hiperplasias prostáticas benignas, né, o tamanho, a próstata elevada, muitas vezes PSA corresponde a 10% do valor. Então, se eu tiver um paciente com uma próstata de 70 gramas e tiver um PSA de 7, que é considerado alterado, eu possivelmente posso ter o câncer de próstata que eu tenho que investigar, mas muito provavelmente é só decorrente do tamanho da glândula aumentado, esse valor de PSA. Isso precisa ser bem definido e bem esclarecido para toda a população. O PSA é um exame de rastreamento, não é um exame de diagnóstico. O que nós temos de diagnóstico, eu até brinco com os pacientes, né? O que dá nome, sobrenome ao câncer de próstata é a biópsia prostática. A biópsia prostática hoje feita de maneira transretal, que é uma ultrassonografia, a gente faz com sedação, com anestesia local, ou transperineal, né? Que também faz com ultrassonografia, são os métodos hoje de avaliação do câncer de próstata que vão dar nome e sobrenome. Aí a gente vai ter outros meios também que nos ajudam, que é a ressonância de próstata, que vai nos ajudar a sugerir o diagnóstico, e novamente vai ser a biópsia que vai dar o nome e sobrenome, e temos o toque retal, que o toque retal é famoso, tem que ser desmistificado. Sim. Tem pacientes que vão preferir fazer o exame pelo sangue, tem pacientes que vão falar assim, já que eu faço pelo sangue, eu não vou fazer o toque retal. O toque retal, nós temos que ter por base que estamos num país, né, que está ainda em desenvolvimento. Então, é uma arma
para um médico que está lá na ponta, no interior, talvez fazer um toque e diagnosticar um nódulo, uma próstata endurecida. Não significa que esse paciente tem câncer de próstata, mas é altamente sugestivo. Então, o toque retal, ele é uma arma para o médico, que o ajuda no diagnóstico e que muitas vezes vai orientar de maneira mais precoce esse paciente para um diagnóstico eficaz e um tratamento eficaz também. O PSA, ele substitui o toque retal? Não. Eles Não. são complementares. Né? A grande problemática que eu vejo hoje, né, mas isso não é de agora, é que muitos homens, né, nessa faixa de início de prevenção, acaba fazendo outros exames junto com esse PSA. E ele faz a leitura do resultado e vê esse PSA normal, a grande maioria. Só que o PSA, de uma forma específica, né, ela não é câncer direto, mas o que acontece? Alguns homens vão ter câncer de próstata com o exame de PSA normal. Então, essa é a problemática. Todo mundo acha que tem que ter o exame alterado para ter problema. Não. Existe câncer de próstata com PSA normal. Então, para pegar essa turma com PSA normal, vem o toque retal. Perfeito. Que pode auxiliar e detectar esses casos que não é tão comum, mas existe no nosso meio aqui. Mas diz então que a biópsia é que vai dizer. Vai dizer o nome, sobrenome. Vai dizer o nome e sobrenome. Quando vem o PSA alterado e o toque, né, aí se faz a biópsia, mas o toque PSA ele não fala que tem câncer, igual, né, o Dr. Gustavo falou. Mas quem vai confirmar mesmo é a biópsia. Gabriel, quando vocês vão aí para poder passar essas informações para o público que é leigo no assunto, né, reúne lá os homens para poder falar de um assunto que para muita gente é um tabu, como que as pessoas reagem, via de regra? Né, elas se interessam, elas se abrem com vocês, né, porque eu acho que o homem muitas vezes se faz de durão, mas lá na frente, como a gente disse no começo do nosso bate-papo, vai sofrer lá na frente, porque a mulherada vive muito mais, porque busca informação, procura o médico. Como que é a receptividade quando vocês, através da Liga, fazem esse trabalho com a comunidade? Bom, nesse sentido eu posso até dar exemplo do que aconteceu ano passado. A gente fez uma apresentação no shopping aqui de Botucatu e falou de Novembro Azul. A gente montou uma barraquinha no shopping, a gente via os homens via a barraquinha de longe e mudavam a direção. Então, assim, muitas vezes se é câncer de próstata, é associação direta com toque retal, muitos se recusam a fazer, às vezes nem querem procurar informação por um tabu sobre o exame, e às vezes nem sabe que existe o PSA também, ou a importância de estar fazendo tanto o toque retal quanto o PSA. Então, ano passado foram pouquíssimos os que se proporam a falar com a gente, alguns pegaram o panfleto, escutaram ali alguns segundos da informação e já foram embora. Esse é o que aconteceu na maioria dos casos. É muito cultural, né? Acho que o preconceito mais é do homem do que a própria doença em si, né? Sim. É complicado. Isso é real mesmo, viu? E geralmente também as esposas, né, cumprem um papel importante, né? Porque elas veem na família, o pai teve câncer de próstata, um irmão teve, um tio teve, então deu 45, 50 anos, associado a fator de risco ou não, elas procuram, falam, você tem que ir lá na UBS do seu bairro, na Unidade Básica de Saúde, né? E fazer uma investigação inicial, não só do câncer de próstata, como geral, né? O famoso check-up. E acaba, numa dessas, detectando alterações que podem culminar no diagnóstico aí do câncer de próstata. Agora, para aquele homem que é regrado, atento à sua saúde, vai no consultório, passa pelo exame, o exame apontou que pode ter lá uma coisinha alterada, faz a biópsia e comprova, realmente é câncer de próstata. A partir daí, qual que é o procedimento? O que deve ser feito? Aí a biópsia vai trazer várias informações para a gente. Muitas vezes a gente vai precisar fazer algum exames complementar, né? Uma ressonância, principalmente hoje, ou a tomografia. E a partir desses resultados se indica o tipo de tratamento. Existem vários tratamentos para o câncer de próstata, né? Mas quem vai dizer o caminho que a gente vai seguir é o estadiamento. Como esse câncer está na próstata. Se está só na próstata, se tem invasão de estruturas adjacentes, se já tem metástase. Então, dependendo do como o tumor está,
a gente determina o tipo de tratamento. Então, o tratamento não são iguais, são distintas, são personalizadas, vamos dizer assim. Por isso que a gente reforça a importância de procurar o médico quanto antes, né? Porque acredito que, assim como outras doenças, se você detectar precocemente, né, a questão do tratamento acaba sendo facilitada, é isso? Com certeza. É o que o Dr. Hamilton falou, né? Explicou muito bem. Nós, diante de um paciente, nós vamos fazer um planejamento. Vamos estadiá-lo, né? Fazer exame de tomografia, às vezes de tórax, abdômen e pelve, né? Às vezes cintilografia em conjunto, a ressonância. Alguns armamentos têm surgido, né? Que é o PET tomografia, que a gente tem pouca disponibilidade, mas nós sabemos das equivalências e os mecanismos que a gente tem no SUS hoje para fazer para os pacientes. Então, nós vamos explanar para o paciente as formas de tratamento possíveis para o quadro e estadio dele. Nós temos forma cirúrgica, nós temos formas de radioterapia, nós temos formas de hormonioterapia disponíveis no SUS. São tratamentos complexos, tratamentos caros, mas que o Sistema Único de Saúde do nosso país, ele disponibiliza para esses pacientes. Essa informação é importante. O SUS disponibiliza, então, o tratamento. Sim, sim. E tem uma coisa bem interessante, não sei se você vai perguntar ou não, mas existe pessoas com câncer de próstata que a gente só vai fazer o acompanhamento. É coisa mais maluca, vamos dizer assim, em termos de oncologia, mas existe na urologia o câncer de próstata indolente. O que é isso? É um câncer que a pessoa tem, é maligno, só que pela característica tanto de exames laboratoriais como histológico, da biópsia, eles nos informam que esse câncer não é agressivo. Quer dizer, a pessoa vai conviver com ele sem trazer problema para a saúde do homem. Mas aí como que é feito o controle disso? Sim, é o que a gente chama de vigilância ativa, né, desses pacientes. Eles não serão em nenhum momento desassistidos. Eles irão fazer assim, um acompanhamento mais de perto. Esses pacientes, depois de ter realizado a biópsia, nós graduamos ele, né? É a escala de Gleason que nós chamamos. A escala de Gleason vai de 6 a 10, sendo o 6 o mais tranquilo, o 10 o mais avançado, vamos pôr de maneira clara assim. Os pacientes que têm esse Gleason 6 são mais jovens, né? Pacientes que têm um PSA pouco elevado, né? Esses pacientes que não têm um toque muito alterado, eles são passíveis de fazer o que a gente chama de vigilância ativa. Então, anualmente, ele vai no seu urologista, vai realizar o toque, vai realizar o PSA, o urologista vai avaliar a realização de uma biópsia mais precoce ou até o segmento com uma ressonância de próstata. Ele não significa que esse paciente está desassistido, ele está seguindo. Porque o que mata a população, que nós sabemos, são as doenças cardiovasculares. São as doenças do envelhecimento, as doenças que a gente já acompanha no decorrer da vida, o AVC, o infarto, essas doenças matam. O câncer de próstata é um câncer que ele pode ser indolente, um câncer que a gente pode seguir nesses pacientes específicos. Então, o critério é bem restrito para esse segmento da vigilância ativa, tá bom? Então, esses pacientes eles vão ser seguidos anualmente com PSA, né? Às vezes vai repetir essa biópsia e às vezes vai ter que fazer uma ressonância para ver se está avançando ou não. Em algum momento, aumentou o PSA, mudou o estágio dele numa biópsia ou alterou a ressonância, aí nós iremos fazer uma proposta de um tratamento indicado, curativo, né? É o definitivo, isso. Perfeitamente. Entrando na linha de se é mito ou verdade, o tratamento do câncer de próstata, ele causa incontinência urinária ou não? A maioria dos tratamentos, como o mais comum é a cirurgia, né, como a radioterapia, pode causar sim incontinência urinária. Na cirurgia, a maioria, né, independente da técnica utilizada, a incontinência urinária é transitória, né? 3, 6 meses a pessoa, né, tem essa incontinência, mas no decorrer desse período ele recupera a continência. Então, ele fica um tempo ali perdendo xixi, mas ele recupera, né? A radioterapia em si também, apesar de não ser cirúrgico, ela pode agredir o esfíncter, que a gente fala, e lá para frente a pessoa tem incontinência urinária. Então, isso não é mito, isso pode acontecer, mas não dá para saber
em quem vai acontecer isso. Não é regra, né? E assim, nós temos, né, que no decorrer dos anos, os tratamentos foram avançando, né? A cirurgia lá atrás era cirurgia apenas aberta, né, que a gente fala, né, de maneira simples. E agora a gente tem as cirurgias por via laparoscópica, cirurgias robóticas, né, cirurgias com preservação de nervos, né, que nós fomos desenvolvendo. A ciência avançou nesse sentido. E com isso foi diminuindo os casos de incontinência urinária, de disfunção erétil desses pacientes, né? Que é um dos principais problemas também, é a reclamação aí no pós-operatório, que o paciente fica com disfunção erétil. Então, isso tudo com a otimização do tratamento foi melhorando com o tempo, né? Hoje tem 1/3 dos pacientes podem acontecer de maneira mais definitiva essas complicações e ficar com o passar dos tempos. Essa questão de disfunção se resolve de que maneira? O tempo, medicamento? A princípio, né, é uma grande preocupação nossa como dos doentes, né? Os pacientes que são submetidos à cirurgia, você pode no pós-operatório imediato entrar com um remédio para tentar minimizar isso, né? Se acontecer a problemática da disfunção erétil, né, existe vários tratamentos medicamentosos, injeções intracavernosas e até a prótese peniana. Mas a gente espera um período de 1 ano, 1 ano e meio, que nesse período, dependendo das condições de saúde dele, sexual, vamos dizer assim, se ele tem uma saúde boa sexual, a tendência é menos de ter disfunção erétil. Se ele já vem antes da cirurgia tendo problema erétil, esse tem um risco enorme de se agravar, piorar. né? Isso. Mas existem tratamentos hoje que, vamos dizer, minimizar essa vamos dizer assim, essa preocupação masculina em cirurgia. E, novamente, de prevenção, né? Pacientes que não são sedentários, não são obesos, né? Eles incidem menos essas complicações. Inclusive, a gente indica, muitas vezes no pós-operatório, fisioterapia pélvica, né? Para fortalecer os músculos da pelve, né? Que ajudam aí a reduzir os índices de incontinência urinária. Sempre tem um jeitinho, né? Gabriel, é possível associar a questão do câncer de próstata à impotência sexual? É uma dúvida que muito homem tem. É correto associar uma coisa com outra ou não? Olha, nessa parte eu diria que não. Eu vejo que a maioria dos pacientes fica mais consciente das complicações quando eles já procuraram um serviço de saúde, então já tem mais informação. E mesmo como o Dr. Gustavo comentou, nos casos de pacientes com Gleason 6, que a gente vai fazer a vigilância ativa, não tem um tratamento radical ali proposto, dado naquele momento, o paciente mantém a vida sexual dele sem alterações, porque ele vai estar fazendo os exames rotineiros, mas ainda não precisou fazer um procedimento, não precisou fazer uma radioterapia. Então, é uma coisa que, quando chega para a gente, já está, de certa forma, um pouco esclarecido. A atividade sexual, ela aumenta o risco de câncer de próstata ou não? Isso daí tem alguns trabalhos, né, mostrando que, pelo contrário, né, quanto mais ativo sexualmente o homem é, né, menos problema de próstata. Né? Então, isso quer dizer que você está eliminando toxina, você não está acumulando secreção prostática, né? Você está, vamos dizer assim, limpando a próstata de toxinas do metabolismo natural da próstata. Só que tem alguns trabalhos mostrando que, eventualmente, o cara sexualmente ativo, mas com muitas doenças sexuais, prostatite ou DST, isso pode aumentar o risco pelo processo infeccioso, né, de desenvolver o câncer de próstata. Então, atividade sexual saudável, vamos dizer assim, né, não tem nada comprovado, mas parece que protege o homem, né, do câncer de próstata. Não é cientificamente provado isso. E quando curado do câncer de próstata, o homem tem uma vida sexual normal? Se ele não desenvolver a disfunção erétil, né, mas existe tratamento, a princípio, a parte de ereção você consegue, mas existe pacientes que foram submetidos à cirurgia, independente da técnica cirúrgica, ele não vai ter a ejaculação, isso para todos os homens, e a infertilidade dele, quer dizer, ele vai ficar infértil. Então, ele não pode ser pai naturalmente depois da cirurgia. Então ele vai ter, resumindo, o orgasmo seco e ele não pode ser pai naturalmente depois da cirurgia. Perfeito. Porque você obstrui todo o mecanismo, né, fisiológico disso.
Já foi tocado nesse assunto aqui no nosso bate-papo. Então, pessoas negras têm maior risco, então, de desenvolver a doença? Isso, são os estudos, né? Estudos já consagrados na literatura, os guidelines já estudaram bem isso, né? E a incidência do câncer de próstata em indivíduos afrodescendentes é um pouco maior. Então, isso faz com que os guidelines e até a Sociedade Brasileira de Urologia indique o rastreio de maneira mais precoce, iniciando 5 anos antes ali, nesses pacientes também, tá bom? Tem aumentado a incidência de câncer de próstata em pessoas mais jovens? O INCA fez um relato no Brasil, né, que aumentou o índice de câncer de próstata em pessoas abaixo de 50 anos. Se eu lembro bem, uns 32%, alguma coisa assim, de aumento nessa faixa etária. Representativo. Então aí tem algumas especulações, né? Não tem nada provado, mas alguns estudos mostram que muitas vezes, pelo que a Liga da Urologia faz, levar mais informações ao público, torna-se mais consciente, eles procuram de uma forma mais precoce o médico. Então se faz o diagnóstico nessa faixa etária de uma forma mais precoce. Então, a ida do público mais jovem, com certeza, faz mais diagnóstico. E também a gente também conversou, que é a obesidade, que é um fator de risco para não só para o câncer de próstata, mas para todos os tipos de tumores, doenças, né? Então, infelizmente, a nossa população está ficando obesa e isso aumenta doenças neoplásicas no corpo. E aí, inclusive, o câncer de próstata. O Gabriel, o jovem é mais aberto a poder falar sobre esse assunto ou não? O homem, independente da idade, tenta se desviar do trabalho que vocês realizam, como você mencionou, nessa ação que vocês fizeram lá no shopping? Eu diria que sim, a população mais jovem, principalmente por conta dos acessos à informação, está mais inserido no meio digital. Então, dizer que a falta de informação é uma barreira para essa população, hoje em dia a gente não pode ter mais esse discurso. Então, está tendo também uma mudança de pensamento, né? Esses jovens têm levado as informações para os familiares, para os pais, às vezes para um irmão mais velho, para um avô, para um tio. Então, tem essa facilidade de diálogo e, às vezes, essa pessoa consegue levar a informação para casa dela e convencer o avô, o pai a conseguir fazer o exame, né? Gustavo, assim como perguntei para o Gabriel, como que você deu o seu interesse por essa área? Pela urologia? Foi durante a universidade, faculdade, né? Passando em ambulatórios de urologia, tinha exemplo de um professor meu que eu ficava meio fascinado com o exemplo dele. Chegava às 5 da manhã, começava a atender uma multidão e tinha resultado, principalmente assim, na questão de prevenção, né, do diagnóstico e um tratamento eficaz também. Então, tudo isso, na faculdade, você vai desenvolvendo um interesse por uma área de seu maior interesse, né? Então, esse professor meu serve de exemplo e por isso que acabei seguindo por essa área aí também. Você é egresso daqui, da Faculdade de Medicina de Botucatu? Eu formei na Universidade Federal de Mato Grosso, né? Fiz cirurgia na Universidade Federal de Triângulo Mineiro, né? Tem família nas duas regiões, né? E passei em urologia aqui na Universidade Estadual Paulista. Que bacana, que bacana. Doutor Hamilton, fala um pouquinho do nosso serviço aqui, né? De que maneira que esse assunto tão importante, essa área urológica, as pessoas são atendidas aqui no nosso hospital. Fala um pouquinho do nosso serviço. O nosso serviço de urologia tem mais de 50 anos com formação de residentes. Então, um serviço já bem antigo, já bem estruturado, né? A cada 2 anos, anualmente entra 2 residentes de urologia, né? Ficam mais 3 anos com a gente. E a gente toca, em termos de ambulatório, todas as áreas que contempla a saúde do homem, em termos, né, de doenças benignas, malignas e crianças também, né? Então, o nosso serviço já tem uma estrutura de ambulatórios, cirurgias, né, já bem, vamos dizer assim, formada. Então, a gente atende o público de uma forma íntegra, né? Só que a gente está lutando, né, atualmente para ter o robô no nosso serviço, que seria um grande avanço em termos de técnica cirúrgica e benefício à nossa população. Mas a gente já tem um grande passo, né, que o Dr. Amaro construiu um centro de simulação, né, que já está em funcionamento, onde se tem a
a prática, né, do manuseio do sistema robótico. Então a gente está, apesar de ter algumas falhas em termos de serviço, a gente está evoluindo, né, e o cume seria, né, a gente ter o robô no nosso serviço aqui que a gente está lutando. Então, acho que a população de Botucatu está bem servida pelo serviço de urologia de uma forma íntegra em termos de saúde. O processo de formação dos nossos médicos, esse centro de simulação é um avanço espetacular, né? Ah, sim. Não é só para a urologia, mas, como Sim. você disse, para os médicos, né? Porque essa nova tecnologia não é só para a urologia, encaixa para muitas áreas cirúrgicas, né? Inclusive, a gente está montando um serviço para auxiliar a formação dos alunos nossos, né? Então, vai ter a participação dos alunos da medicina, né? Então, eu acho que é um grande passo em termos de melhor formação, né, dos nossos alunos com essa forma de ensino com novas tecnologias. E, Gabriel, você já está naquela fase do curso que está indo para o final, né, da graduação. Acho que é uma parte, acho que é mais gostosa, né, que você tem já o contato com a prática, realmente. Fala um pouquinho desse seu processo, é aluno do 5º ano, né? Isso. Bom, agora estamos chegando na reta final do 5º, mais um mês aí para acabar e virar 6º ano. E, no geral, o internato é aquela parte que a gente se sente mais útil ali, vê a população, começa a fazer os atendimentos. Tanto a gente participa também das cirurgias que a gente tem na urologia, inclusive a gente está lá quando tem aqui um hospital que faz bastante transplante renal, a gente participa bastante, observando, auxiliando a instrumentar as cirurgias, é sempre bastante interessante e também várias oportunidades de aprendizagem, né? Essa parte até que o professor comentou da questão do laboratório que foi criado gerou uma empolgação na maioria dos alunos de poder ter contato com essas novas tecnologias, né, que hoje hospitais de ponta já tem e está chegando para a nossa universidade, é um salto muito grande e importante para a gente. Bacana. Então a gente está chegando ao final do nosso programa, esse episódio do PodMed que trata especificamente do Novembro Azul. Né, você, homem, né, cuidado com a sua saúde, procure o médico com constância, né? Independente se é o novembro ou não, eu acho que a gente precisa colocar esse tema, né, da saúde integral do homem, principalmente do câncer de próstata, em discussão ao longo de todo o ano. Né? Você, mulher, você, esposa, tem uma função importante de poder pegar no pé realmente do seu marido, do seu esposo, para poder procurar um médico, né, a fazer a prevenção adequada. Né? Então, acho que esse tipo de programa é justamente para poder levar a boa informação até vocês. Desmistificar alguns pontos que nesse bate-papo a gente tentou fazer um pouquinho disso, né? E realmente levar informação de qualidade até o público. A gente agradece aqui os nossos convidados, começando pelo Gabriel Dornelles, aluno do 5º ano, presidente da Liga de Urologia. Gabriel, obrigado pela participação aqui. Né? E como que o pessoal pode fazer contato com vocês da Liga principalmente? Bom, novamente eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui, passando um pouco do conhecimento e também da presença do Dr. Hamilton. A gente tem um Instagram da Liga, se chama LAUB, Liga de Urologia de Botucatu. Pode entrar em contato com nós por lá. Dr. Gustavo Aguiar, obrigado pela participação também. Fica o convite para que em outras oportunidades a gente possa estar junto também. Eu que agradeço, Carlos, muito obrigado por essa oportunidade de levar informações preciosas de prevenção para a comunidade, não só para a comunidade, para o médico que atua na ponta também da atenção primária de saúde, e falar que estamos à disposição. Nosso serviço é um serviço que abrange toda a região, aqui em Botucatu também, e nós estamos à disposição para esclarecer dúvidas, tirar dúvidas de diagnóstico, informar, tá? Esse cumpre um papel da universidade, que é não só estar aqui dentro do hospital, mas levar a população esse conhecimento também. Muito obrigado. Dr. Hamilton, nosso mestre, Hamilton Yamamoto, professor assistente doutor da Divisão de Urologia do Departamento de Especialidades Cirúrgicas e Anestesiologia da nossa Faculdade de Medicina. Deixe o seu recado final a quem está nos ouvindo, a importância do Novembro Azul, né, da prevenção do câncer de próstata, professor. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade que a Faculdade de Medicina oferece para a gente, né, de levar mais informações ao público, né, de uma forma mais simples, né,
que todo mundo consegue acessar em casa, não precisa vir até aqui. E o recado final que eu deixo que é o seguinte, que a verdadeira medicina é a medicina preventiva, vamos dizer assim, não é a medicina curativa. Então, o que se faz com a próstata, com a parte da mama, né, o check-up também, eu acho que essa é a verdadeira medicina. Então, acho que o ponto crucial em termos da medicina é fazer a prevenção. Então, eu acho que é meu recado que fica aí para vocês. Então, comparecendo ao urologista, você está se cuidando da saúde, está evitando problema futuro e ganhando mais saúde e vivendo bem o resto da vida. Professor, obrigado pela participação. Abra um parêntese aqui, né, trazendo um abraço da minha esposa ao senhor. Minha esposa foi recentemente paciente do Dr. Hamilton aqui, problema de pedra nos rins, né, tentou-se a implosão, não foi possível, passou por uma cirurgia, agora está zerada, está boa. Assim que soube que estaria gravando com o senhor, fez questão de mandar um abraço para o senhor e agradecer por tudo que o senhor fez por ela. Eu agradeço também. Obrigado. Gente, chegamos ao final de mais um episódio do PodMed, o podcast da Faculdade de Medicina de Botucatu. Voltaremos sempre que o assunto for importante e interessante para você. Até a próxima. Tchau, tchau.